Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos trazer aqui o PATL11, Pátria Logística de Fundos. A gente vai ver aqui o relatório gerencial mais fresquinho. Antes disso, grandes números aqui, trazendo para vocês de primeira mão como é que está a performance do fundo e também análise um pouco técnica, como sempre. Peço o seu like, a sua inscrição e que ative o sininho, vamos que vamos. Tá batendo quase 10%, já teve 10% agora com a subida regressiva fortemente nas últimas semanas. Ele está batendo 9,65, que não é ruim para um fundo logística pura. 54 centavinhos, patrimônio de meio bilhão, quase, PVP extremamente descontado, 0,74. Será que é uma oportunidade pelo esse PVP? Eu não vejo só pelo dividend yield, tá bom, pessoal? Eu faço uma análise qualitativa, quantitativa e eu gosto muito de ver o indicador PVP também. Então, assim, parece ter um desconto. Será que esse desconto é à toa? Provavelmente não. A gente vai ver aqui. Então, ele, como é que tem a performance dele? Ele desceu ladeira, ele bateu 85, desceu ladeira aí, casou com mais ou menos o IFIX, também subiu agressivamente, está numa tendência linda de alta e vai buscar provavelmente esse alvo aí primário do 75, depois terciário do secundário do 85. A gente vê aqui, olhando um pouco mais, que esse 85 aqui é difícil romper. Então, projetaria um alvo a mais longo prazo 85. Batendo aqui, eu provavelmente desfarei a posição, mas agora está no meio curso, então fica complicado. Para quem pegou aqui embaixo, que nem eu, não quer comprar mais aqui. Mas para quem está longe ainda, sabe que vai subir, de repente vale a pena abrir posição já de imediato, porque se esperar baixar fica difícil. 4 milhões e meio de valor em caixa, quase 750 de liquidez diária, está bem abaixo do valor patrimonial e 24 cotistas já participando do IFIX. Bem bacana. Então vamos prosseguir aqui no relatório gerencial. Tem o objetivo do fundo aqui, tem várias situações aqui de números, né, ativos em FII, mas vamos partir logo para o entendimento do relatório. Então ele vai falar do cronograma, que teve a fusão VBI e Pátria, né, se associam e VBI assume a gestão do PATL11, também tem um outro fundo da casa que era da casa PATC11. Então vamos ver aqui o histórico de distribuição deu uma caída bacana, isso casou com aquela queda. 60 centavos ele pagava, agora está pagando só 54 centavos. Então isso aqui é relevante. Ele pagou 60 centavos até maio, ou seja, ele está com um dividend yield ainda alto por causa dos meses anteriores. Se você for analisar, vamos botar aqui a calculadora, eu gosto sempre de fazer esse exercício. Então, se você for analisar esses 54 centavos dividido por 74, já daria um dividendo bem mais modesto, de 0,72 vezes 12, daria 8,7 só de dividendo. Então, por isso que é justificado esse valor patrimonial baixo, o VP, PVP, porque a pessoa não quer pagar perto de 1, sendo que ele está pagando pouco, provavelmente nos próximos meses. Então, deu esse dividend yield dele caiu bastante, tá? Você vê o 8,6 e ele está falando que representa um dividend yield de 6,6 do seu patrimônio líquido. Então vamos prosseguir. Aqui você vê a performance que tem sido negativa em relação a CDI, tá? E o número de investidores deu uma aumentada aí nos últimos números de cotistas. Então são esses 4 ativos. Essa aqui talvez seja um dos mais importantes. Então vamos lá. Temos o Itatiaia, que ele tem 100% do fundo, 3 locatários, ou seja, tem uma diversificação, zero de vacância e o prazo restante de 33 meses, bem tranquilo, só que ele representa 56% da receita. Então, você tem 56% da receita só em um ativo. Já depois tem o Ribeirão das Neves, 2 inquilinos, vacância de 4%, representando 32% e 29 meses. Então, todos os meses são bem tranquilos. E a vacância controlada, bem praticamente zerada. Jundiaí e o Jundiaí 2, ele tem um inquilino cada um e é 100% alocado, mas ele representa só 12% somando os dois. Então, a maior preocupação mesmo é no Itatiaia e o Ribeirão das Neves, que tem uma boa parte, uma vacância poderia machucar muito o fundo.
mas a maioria são classe A, Itatiaia e Ribeirão das Neves são bem próximo das grandes centros, estão bem bacana. Então, a alocação por ativo, por segmento, o 36% de eletrodoméstico, logística 32% e alimentício 32%. Então, você vê quais são esses inquilinos. Tem o BR Foods, SEB e Multiminerais e PIF-PAF, aquele biscoito, né? Tem a Xerox, Postolog e logística também. Então, atípico 85%, maioria atrelada IPCA, meses de reajuste. Nós temos aqui revisional do contrato em 2026 e 2027 a maioria. E o vencimento do contrato 65% em 2026. Então, realmente, fica complicado aí essa cotação disparar tanto. Então, vamos ver como é que está em junho a receita imobiliária, 3,1. Então, a receita em junho foi 72% por cota. Então, ele teve uma receita boa, não recorrente pelo não recebimento do aluguel da PIF-PAF. Então, a PIF-PAF, ela não pagou o equivalente a 9 centavos por cota. Por isso que a despesa do fundo totalizou 9 centavos por cota. E então, o fundo, ele distribuiu 54 centavos. Por quê? Porque ele tinha como distribuir mais, mas como já teve uma inadimplência, ele preferiu fazer essa anualização dos 54 centavos. Não quer dizer que vai ficar isso aí para sempre, mas é porque 9 centavos deixaram de ser, vamos dizer assim, arrecadados. Então, o resultado foi 2,7, 54 de resultado distribuído por cota. Então, o que a gente pode ver? Que, para mim, a gestão fez bem. Por mais que o mercado não deve gostar, mas ela fez bem. Ele tem ainda 2,7, R$ 2,07 para distribuir, e sendo que para pagar 30 centavos somente. Então, bem bacana. Então, o patrimônio líquido dele, ele vai falar aqui, quase meio bilhão. E aqui estão as fotos e demais atualizações. Então, assim, teve 9 centavos, teve uma bronca aí no PIF-PAF, 9 centavos dá uma machucada no fundo, ele repassou exatamente para o cotista, porque você vê aqui, ó, praticamente ele reduziu 6 centavos aqui. Então, eu creio que quando normalizar, ele vai voltar a pagar pelo menos 58 centavos aqui de trás. Então, assim, não é tão preocupante. Esses 54 centavos foram por causa da PIF-PAF, ele ainda vai tentar renegociar. Pode ser que ele suba um pouco mais nos próximos meses. Peço já o seu like, se você não ativou o sininho, ative aí, se inscreve no canal. Espero que tenha gostado. O que você acha desse fundo, PATL11? Comenta aqui no canal para a gente saber. Vamos que vamos, até a próxima. Bom investimento a todos. Fui!